Um pequeno spoiler: nós matamos o cão tinhoso. Olá a todos! Hoje tenho o prazer de falar sobre um livro que marcou profundamente a literatura africana de língua portuguesa. O livro é nada mais, nada menos do que Nós Matamos o Cão Tinhoso. Escrito por Luiz Bernardo e publicado em 1964, trata-se de uma coletânea de contos que nos leva para o coração de Moçambique, mostrando a vida e as dificuldades, as alegrias do povo moçambicano. E aqui está a capa do livro. É simples, mas poderosa, refletindo a essência das histórias contidas nele. Cada conto nos transporta para um pedaço diferente de Moçambique, explorando temas como a opressão colonial, a luta pela identidade e a resistência do espírito humano. O que faz um livro desse uma obra tão especial não é apenas a qualidade da escrita, mas também a forma como Ronuana captura a realidade dura e ao mesmo tempo a beleza da vida em Moçambique. Os personagens são tão reais e suas histórias são tão envolventes que nos sentimos como se estivéssemos lá com eles, vivendo suas experiências. O contexto histórico e social. Moçambique tornou-se independente em 25 de junho de 1975. É um país extremamente rico em recursos naturais que possui uma grande relevância no desenvolvimento e na economia do país. E entre essas grandes riquezas estão os minérios de carvão, o gás natural, a agricultura, a própria cultura do país, os recursos hídricos, as hidrelétricas, a pesca e as florestas. Moçambique foi uma colônia portuguesa desde o século XVI, com a exploração intensificada no final do século XIX e no início do século XX. Os moçambicanos eram submetidos a trabalho forçado, discriminação racial e expropriação de terras. A educação dos africanos era limitada e extremamente manipulada para manter a subordinação ao regime colonial. Não podemos esquecer do movimento da independência, com o nome Frelimo, fundado em 1962, à frente da libertação de Moçambique. Frelimo liderou a luta contra o domínio colonial. Frelimo iniciou uma guerra de independência em 1964. Os contos de Ronuana retratam a vida diária dos moçambicanos sob o domínio colonial, expondo injustiças e sofrimentos. E esse contexto é essencial para entender a profundidade e a relevância dos contos de Luiz Bernardo Ronuana. E Nós Matamos o Cão Tinhoso. Conto 1. Nós Matamos o Cão Tinhoso. Luiz Bernardo Ronuana retrata com maestria um Moçambique cru e real no auge da independência contra a dominação hegemônica de Portugal no território. Em um de seus ricos contos, Ronuana conta a história do cão tinhoso, cachorro que vive em um vilarejo e uma área escolar no Moçambique. O narrador da história é Ginho, menino que acompanha os acontecimentos de perto e retrata com transparência o que ocorreu. O cão tinhoso é um animal judiado, descrito com pelos brancos e velhos e cheios de feridas. Kim, uma figura de um menino aparentemente malandro e cheio de conhecimento, inventa uma história de origem para Ginho sobre o cão, dizendo que ele é sobrevivente de uma bomba atômica. Ronuana é preciso em mostrar a inocência das crianças e a realidade diante de um momento tão cruel da sociedade africana, recortando um pedaço interessante dessas histórias. A virada de chave foi quando um dos personagens, chamado Sr. Duarte, oferece armas de alto calibre para os garotos matarem o cachorro por ordem dos veterinários da vila. Mostrou-se o entusiasmo dos meninos que tinham aversão pelo cachorro. Isaura tinha um carinho muito grande pelo cachorro e contestava qualquer ofensa a ele, e aparece na cena final defendendo o animal quase morrendo baleada. Ginho descreve com violência como foi a morte do cão tinhoso diante de todos os meninos que participaram do sacrifício, que tinham nojo do cachorro desde o começo da história. Conto 2. A Velhota. No conto, a história centra-se em uma idosa que vive sozinha e enfrenta a solidão e a marginalização. A narrativa descreve como a velhota, uma figura ativa e respeitada na comunidade, agora é ignorada e esquecida por todos. O conto destaca a solidão profunda que a velhota sente, enfatizando como a sociedade muitas vezes marginaliza os idosos. A velhota vive isolada, tanto fisicamente quanto emocionalmente, refletindo a falta de apoio e consideração que os idosos frequentemente enfrentam. Ela
é a protagonista do conto e simboliza muitos idosos que enfrentam a solidão e o abandono. Sua caracterização é rica em detalhes, que revelam seu estado emocional e psicológico. Sua memória é um refúgio, mas também uma fonte de tristeza, pois ela se lembra de um tempo em que era reconhecida e valorizada. A Velhota é um conto poderoso, que expõe a dura realidade enfrentada por muitos idosos. Através da história da velhota, Luiz Bernardo Ohana oferece uma crítica contundente à indiferença social e destaca a necessidade de maior empatia e respeito pelos idosos. A obra não só enriquece a literatura moçambicana, mas também proporciona uma oportunidade para reflexão sobre questões universais de envelhecimento e marginalização. Conto 3. Dina. Dina é uma personagem que explora as expectativas e frustrações de uma jovem mulher, onde luta contra as limitações impostas pela sua família e pela sociedade. Um aspecto interessante é a sutileza literária, pela qual o autor constrói o cenário de rudeza com que era tratado o oprimido pelo colonizador. Boa parte da introdução do conto se dedica a descrever o cenário do trabalhador no cenário escaldante da Machamba, onde a sabedoria dos mais velhos se encontra em uma condição desprezível do trabalho braçal. Mas, no entanto, percebe-se que, mesmo no contexto da rudeza, a sabedoria ancestral se sobressaía. Conto 4. As Mãos dos Pretos. O conto As Mãos dos Pretos aborda questões relacionadas à identidade, racismo e percepções culturais. O conto começa com uma criança questionando por que as palmas das mãos dos negros são brancas. A busca por resposta revela uma presença de preconceitos e crenças racistas. Os diferentes personagens oferecem explicações que variam desde justificativas pseudocientíficas até explicações religiosas e folclóricas, mas todas imbuídas de racismo e desinformação. A obra explora como essas percepções racistas afetam a identidade e a autoestima dos negros. As respostas fornecidas à criança refletem uma tentativa de inferiorizar os negros, sugerindo que a cor da pele e as características físicas são indicadores de valor ou inferioridade. Ohana critica a mentalidade colonial que perpetua estereótipos raciais e marginaliza a população negra. O conto ilustra como o colonialismo não apenas dominou fisicamente, mas também tentou colonizar as mentes das pessoas, impondo narrativas prejudiciais sobre identidade e valor humano. A curiosidade da criança simboliza a busca por uma compreensão mais profunda e verdadeira da realidade, contrastando com as explicações preconceituosas dos adultos. Isso sugere uma esperança na capacidade das gerações futuras de questionar e superar os preconceitos herdados. Ao incluir várias explicações folclóricas e tradicionais, Ohana mostra como as histórias e crenças passadas de geração em geração podem tanto perpetuar preconceitos quanto ser questionadas e reinterpretadas. As Mãos dos Pretos é, portanto, um conto que usa uma pergunta aparentemente simples para desvelar camadas complexas de preconceito racial, identidade e influência duradoura do colonialismo nas percepções culturais. Através da perspectiva de uma criança, Ohana expõe e critica essa construção social, convidando o leitor a refletir sobre a verdadeira natureza do valor humano e a necessidade de superar o racismo. Estilos e temas literários. De uma forma resumida, o estilo literário do escritor moçambicano Luiz Bernardo Ohana é marcado pela narrativa fluida e pelo uso de técnicas como o fluxo de consciência para explorar temas como a colonização, a identidade e a luta pela liberdade. A principal técnica narrativa usada é a narração em primeira pessoa, que permite, claro, uma imersão profunda na mente do protagonista. De importante temos também os símbolos que são utilizados, como por exemplo o próprio cão tinhoso, que representam a opressão colonial e a resistência do povo moçambicano. Esses elementos combinados criam uma obra poderosa que ressoa com questões sociais e políticas profundas.
Matamos o Cão Tinhoso é uma obra que revela a essência humana e as relações sociais no Moçambique colonial. Com uma prosa poética intensa, Honuana aborda temas como a luta pela dignidade, a perda da inocência e a busca pela identidade. Cada vez, o conto faz o leitor refletir sobre a brutalidade e a ternura que coexistem na alma humana. A obra celebra a resistência do espírito humano e homenageia a coragem daqueles que sonham e lutam por um futuro melhor. Honuana usa a leitura como uma ferramenta poderosa de conscientização e transformação, destacando a necessidade de justiça e liberdade. Mesmo nas situações mais sombrias, eles nos lembram da chama eterna de esperança que está sempre pronta para iluminar o caminho. Matamos o Cão Tinhoso não é apenas uma leitura, é uma experiência que nos leva ao coração da humanidade e nos faz acreditar na possibilidade de um amanhã mais brilhante.